Boa noite a todos. Iniciamos mais uma vez o nosso culto de adoração ao nosso Deus, hoje dia 12 de julho de 2020. Então ainda estamos juntos através da mídia e virtualmente cultuando ao nosso Deus. Mas creio que os amados irmãos e amigos que têm nos ouvido têm sido edificados, abençoados, com o tempo que nós passamos juntos através desses mecanismos, desses meios, dessa tecnologia, e assim nos abastecendo da palavra de Deus e desse tempo de adoração e de glorificação do nome do Senhor. Então nós vamos mais uma vez abrirmos a nossa Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 4 até o versículo 13, um texto também conhecido nosso, mas que nos fala justamente sobre o cuidado do Senhor para com as nossas vidas, e de que Deus, Ele é realmente um Deus maravilhoso e que nos assiste em todo momento e que supre nossas necessidades. E é um Deus também que nos traz alegria, mesmo em meio a tantas notícias difíceis e um meio tão complicado por causa dessa pandemia e de tantas situações adversas, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre é uma palavra absoluta, não está dizendo para nos regozijarmos só quando tudo está bom. Regozijai-vos sempre no Senhor, e Ele diz: outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há uma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que bênção, amados, podemos saber que no Senhor podemos nos regozijar, nos alegrar sempre. A alegria do Senhor, como foi dito, é a nossa força. Essa alegria, ela independe das circunstâncias que nós estamos vivendo. Como é bom sabermos que nós podemos atravessar qualquer situação, sabendo que no Senhor Ele nos fortalece, então que nós podemos atravessar qualquer situação, sabendo de que Ele nos assiste e de que Ele nos sustenta. Isso é precioso. Então vamos agradecer ao Senhor, sempre, todos os dias, em todo momento, porque Ele cuida de nós. Como é bom saber que nós temos alguém que cuida de nós. Não estamos sozinhos. Você não está só. O Senhor está ao seu lado. O Senhor está abençoando a sua vida. O Senhor está sustentando a sua vida, e que você possa ser grato ao Senhor por isso. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, pelo teu cuidado para com a vida dos teus servos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos assistido em todas as nossas necessidades, e que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado e exaltado através de cada uma de nossas vidas. E se alguém, ó Deus, tem passado por algum momento difícil, que nós que temos o amor de Cristo em nossos corações, possamos, ó Deus, compartilhar com essas pessoas, ajudando-as dentro das suas necessidades, sejam elas físicas, espirituais ou materiais, e assim, ó Deus, estamos realmente não apenas falando, mas demonstrando o amor do Senhor que está em nossos corações. Então, que dessa forma, juntos, unidos,
no Senhor, nós possamos fazer o nosso melhor para que o nome do Senhor seja reconhecido, possa ser visto, possa ser manifesto, não só em nossas palavras, mas principalmente em nossas ações. Por isso estamos aqui para mais uma vez agradecer ao Senhor e ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz e por isso desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam dos nossos dízimos e ofertas. Então você tem no final lá do nosso vídeo, você tem as contas tanto daqui da igreja em Curitiba como também em Bolsa Nova. Vamos manter os nossos compromissos, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa lealdade ao Senhor. Isso é muito importante de nós mantermos, né, esses compromissos. Então, você tem lá a oportunidade, assim que fizer o seu depósito, você deve comunicar por gentileza à tesouraria, para que haja então o acompanhamento de tudo que está sendo feito. Nós vamos ouvir um louvor, juntamente com a equipe de louvor da igreja agora, e depois teremos o nosso momento missionário. Lembrando então que os nossos missionários necessitam da nossa ajuda financeira, não se esqueçam também deles, né? Não é porque nós estamos atravessando dificuldades que nós vamos então deixar de lado os nossos irmãos que estão lá na linha de frente pregando o Evangelho de Cristo, salvando vidas, né? E você tem participação nisso, com as suas orações, com a sua ajuda financeira. Então vamos manter essa ajuda aos nossos irmãos, vamos ter fé e pedir a Deus que nos dê os recursos necessários. O pastor José Cerqueira com a sua esposa, eles estão lá em Feira de Santana, na Bahia. Então nós vamos ouvir o testemunho dele e com certeza isso estará abençoando a nossa vida e o nosso coração. Vamos então participar juntamente com os nossos irmãos desse louvor, glorificando e exaltando o nosso Deus. E lá ao fim, depois da mensagem, nós voltaremos para mais algumas informações. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos da Igreja Batista aí em
em Curitiba. Estamos aqui, eu estou dando meu período aqui de estudo e graças a Deus nós estamos num momento aqui difícil. Como eu estive falando com o pastor Dalto, o diretor de missões aí da sua igreja, falando como estamos nós aqui em Feira de Santana. A nossa igreja está funcionando todos os dias. Nós temos uma equipe que vai lá às 6 horas da manhã. Nós temos um tempo de oração das 6 às 7. Essa equipe. Abrimos durante o dia. Cada período do dia, pela manhã e pela tarde, fica 2 pessoas. Estamos ali com a igreja aberta sempre para aconselhamento, convidando quem queira orar, quem queira estar e fazendo um trabalho de mão amiga. Estamos trabalhando sim. Aos cultos, durante a epidemia, nós só fechamos 2 vezes, 2 domingos, e continuamos com a nossa igreja aberta. O mundo jaz o maligno, essa epidemia, mas na igreja não. Cada um vê de uma maneira e nós cremos assim. Nós nos asseguramos. É difícil, não é fácil. Cada cidade é uma cidade, cada cidade tem uma situação, uma lei governamental de cada cidade. E até aqui Deus tem nos abençoado, que nada veio contra nós. Mas nós temos relatório de cidades por aí que o pastor abriu até para orar e denunciaram ele, como nós vimos aí. Mas nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus por tão grande bênção. Louvamos ao Senhor por esta igreja. Pastor Dalto, Deus o abençoe. Que a graça do Senhor seja contigo, com a tua igreja, com esse rebanho maravilhoso que tem contribuído com a obra missionária aqui em Feira de Santana. Nós somos gratos a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo pela sua família. Obrigado, irmã Ana, com seu carinho quando eu estiver aí. Obrigado, pastor Dalto. E também eu agradeço muito a Deus a vida do seu diácono na nossa vida aqui. Ele tem sido uma bênção de Deus nas nossas vidas. Obrigado, irmão, por tudo. Um abraço, que a graça do Senhor nosso Deus abençoe toda a igreja e que essa volta possamos voltar mais forte do que nunca. Deus o abençoe, uma boa noite para todos. Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos então a mais uma mensagem do nosso culto, hoje dia 12 de julho de 2020, ainda em quarentena, não é? Então falamos a semana passada sobre Deus na nuvem escura, né? E creio que Deus falou no teu coração, a palavra de Deus acredito, tenha te confortado, te consolado, te dado a certeza de que em meio às tribulações, às dificuldades, Deus está ali com você, amém? Hoje nós vamos falar de Deus, continuar falando de Deus. Hoje nós vamos entender que Deus, Ele é e sempre foi e sempre será a nossa bênção, amém? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 33, Deuteronômio capítulo 33, nós vamos ler dos versículos 27 ao versículo 29, palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 33, de 27 ao versículo 29, e diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalhos. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e a espada da tua majestade,
por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Oremos. Pai querido e Pai santo, louvamos a Ti, rendemos graças mais uma vez pela Tua palavra, por essas promessas maravilhosas, ó Deus, e por entendermos hoje que o Senhor é uma bênção em nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, e peço, aplique essas verdades no meu coração e no coração de cada um desses irmãos e irmãs, desses amigos que estão nos assistindo nessa noite. Que essa palavra vá realmente falar no coração de cada um e dar ao entendimento e a certeza e a confiança de que o Senhor é a nossa bênção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos vivendo num tempo de mudanças, não é? Nós estamos passando por situações realmente nunca enfrentadas pela humanidade. Eu, por exemplo, com 61 anos de idade, nunca tinha visto essa pandemia pela qual estamos passando, né? Então nós estamos passando por mudanças, muito um misto de expectativas, de esperança, uma certa tensão e até, eu não diria um pouco, mas muito receio do que está acontecendo e do que está por vir, não é? Nós estamos encarando aí essa pandemia e já se vão 4 meses e sem expectativas, infelizmente, de acabar, não é? Eu tenho dito que, e a gente sabe disso, enquanto não sair a vacina, a coisa vai continuar difícil para todo mundo. E como nós podemos encarar então essa situação nessas horas? Nesse mundo de tantas incertezas, que segurança nós podemos ter, né? Então, em meio ao tumulto em que se encontra o nosso mundo, uma voz amiga se levanta, e essa voz é a voz de Deus falando com o seu povo, e o Deus está dizendo: olha, contem comigo, eu vos abençoo, né? E no texto nós descobrimos que o próprio Senhor é a maior de todas as bênçãos para o seu povo, a maior de todas as bênçãos. Vejamos então as suas maravilhosas declarações encontradas aqui nesse texto, em Deuteronômio capítulo 33, do versículo 27 até o versículo 29, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos juntos, vislumbrar essas maravilhosas declarações. Primeiro, ele começa dizendo que ele é a nossa habitação. Olha lá, versículo 27, a parte A do versículo: o Deus eterno é a tua habitação. Olha só, habitação, meus irmãos, significa o lugar onde eu vivo, aonde eu convivo com a minha família, ao lugar onde eu gasto a maior parte do meu tempo, principalmente nesses dias de quarentena, né? Na nossa habitação, na sua casa. Então a presença de Deus, meus irmãos, deve ser o lugar onde mais somos encontrados, na presença de Deus, porque Ele é a nossa habitação, por ser o lugar que nós escolhemos para viver, na habitação do Deus Altíssimo. A habitação também significa lugar onde eu me sinto seguro, né? A casa, por mais simples que seja, é a tua casa, é a tua habitação. E na verdade só há segurança, meus irmãos, acredite, na presença do Senhor. Mas é necessário que o homem aprenda então a buscar abrigo em sua presença, na presença de Deus. A habitação também significa o lugar que eu escolhi para mim, né? Que desejo para mim. Deus quer ser escolhido do seu coração, amém? Deus quer ser escolhido do seu coração, na presença de quem? De quem o seu coração descanse e se alegre, na presença do Senhor. Haveria porventura um lugar mais belo, mais confortável, mais agradável para habitarmos? Eu creio que não. Qual tem sido a nossa habitação? Onde você mora, talvez esteja faltando alegria, talvez esteja faltando harmonia,
talvez esteja faltando respeito, talvez esteja faltando paz, talvez na sua casa haja tudo de que é bens materiais, mas esteja faltando o essencial, meu querido. Faça de Deus a sua habitação, deixa Ele morar em você e você habitar nele, amém? Ele é o nosso amparo. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso amparo. A parte B do versículo 27, ele diz assim, e por baixo estão os braços eternos. Olha só, sabe o que eu vislumbro aqui? Sabe o que eu vejo aqui? A expressão por baixo de nós, Ele estende os seus braços, dá a entender aquela imagem de uma pessoa sustentando uma outra que está assim, semi-desmaiada. Sabe quando você se desfalece, né? Você perde suas forças, você cai, você não sente mais, não tem condições de ficar em pé, e alguém vem carinhosamente, te coloca os braços por baixo de você e te sustenta, te segura, te conforta, te consola, não é? Então essa é a ideia que é transmitida, é de alguém quase sem força para se sustentar em pé, enquanto que a outra socorre antes que ela vá ao chão. Assim, é isso que eu entendo que Deus está dizendo que Ele faz, né? Então essa expressão, ela transmite a ideia de um cuidado amoroso, um cuidado do Pai, um cuidado de Deus, um cuidado amoroso. Veja só que expressão, né? E por baixo estão os braços eternos, não é? Deus é que cuida de nós, meus irmãos, é Deus que cuida de nós. Em nossa fraqueza não somos capazes sequer de nos manter em pé, e nesse instante então Deus mostra-se como o amigo que nos acompanha, literalmente nos carregando com seu cuidado amoroso, né? Estar nos braços de Deus, meus amados, é encontrar um abraço que proporciona então descanso, afeto, cuidado, bênçãos, carinho, amor, aceitação e, por que não dizer, salvação, amém? Deus quer nos aliviar dos nossos temores, das nossas dúvidas, das nossas inquietações, fazendo-nos aquietar com o seu cuidado amoroso e paternal. É assim que Deus quer cuidar de cada um de vocês. Veja o Salmo 131, o versículo 2, ele diz assim: pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo, né? Então, aonde nós encontramos descanso? No colo de Deus, nos braços de Deus. Terceiro lugar, nós aprendemos ali que Ele é a nossa vitória. Veja só a parte C do versículo 27. Ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. O texto deixa bem claro que é Deus quem peleja, ou seja, é Deus quem luta, é Deus quem guerreia pelo seu povo. Ele joga o nosso inimigo diante de nós e Ele diz: destrua-o, não é? Deus mesmo poderia exterminar toda e qualquer resistência do inimigo. Deus, meus amados irmãos, num estalar de dedo, Ele acabaria com todos esses vírus, com todas essas pandemias, com todas essas situações. Para Deus nada há de impossível. Para Deus não há inimigo à altura dele. Ele nos permite participar sim da batalha, para que nós possamos participar da sua glória, exercendo a autoridade junto com Ele. O inimigo da igreja, meus amados, é o diabo. Satanás não é inimigo de Deus, porque ele é sujeito a Deus. Quer queira, quer não queira, ele é sujeito a Deus, mas estará nesse mundo para que a fidelidade de cada indivíduo que vive aqui seja provada até o final. Lembra-se da mensagem que foi pregada sobre Jó? Foi provado o quanto que Jó era fiel. Há outros inimigos que nós vamos enfrentar em nossas vidas.
Há outros inimigos dentro de nós, sobre os quais Deus quer que exerçamos autoridade, como o medo, como a ansiedade, como a preocupação, a insegurança, o ressentimento, as mágoas, não é? A solidão, o desânimo, são inimigos que estão dentro de nós. Sentimentos de derrota, sentimentos de culpa, violência, não é? E nesses dias a gente tem visto o quanto que o povo tem sido violento, né? Tentações, rebeldia, vícios e outros pecados mais que estão dentro de nós. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina, para que o Senhor nos livre, não nos deixe cair nas tentações. E nós temos que lutar contra esses inimigos todos os dias. Todos eles já estão sob a ordem de expulsão do Senhor. E cabe então a cada um de nós executar a ordem de Deus. Destrua-o, destrua esses inimigos. Quarto lugar, nós aprendemos nesse texto que Ele é a nossa segurança. Diz lá o versículo 28, Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó a sós, na terra de grão e de mosto, o seu céu gotejará o orvalho. Amados, todos nós temos necessidades de segurança. E a busca pela segurança, tanto emocional, tanto econômica, física, familiar, como espiritual, tem se tornado então quase que uma obsessão em nossos dias, por causa do mundo conturbado em que nós estamos vivendo. Mas Deus é a nossa segurança emocional. Veja só, nós podemos amar a nós mesmos e aos outros, porque Ele nos amou quando nós não tínhamos nada a oferecer. A palavra de Deus em 1 João 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é a nossa segurança física. Sabe por quê? Porque Ele guarda os passos e o lar daqueles que o temem. Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus é a nossa segurança, inclusive financeira, no versículo 28. Salmo 37, versículo 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só quantas promessas maravilhosas. Deus também é a nossa segurança, meu querido, em relação à morte. Tem gente que diz que só não se dá jeito para a morte. Eu digo para você, dá-se jeito para a morte sim, para aquele que é crente, aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, há jeito para a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Morrendo com Cristo, você estará na glória, estará na vida, terá a vida eterna, estará nos céus, não é? Então cabe, Deus também é a nossa segurança espiritual, meus queridos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam as promessas maravilhosas que nós encontramos no texto que lemos. Então cabe à igreja, meus amados, e aos cristãos deixar de confiar em si mesmo e diariamente depositar a sua confiança no Senhor, no nosso Deus. Amém? Quinto lugar, Ele é a nossa felicidade. Veja o versículo 29, bem-aventurado, né? Bem-aventurado és tu, Israel. Ele diz: quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua majestade, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Todo homem, meus irmãos, foram criados para glorificar a Deus, e só ali ele encontra a realização da sua vida. Israel tinha diante de si o maior tesouro de todo o universo, e muitas vezes não se dava conta disso. Eles podiam andar na presença de Deus. Pense nisso, eles podiam andar na presença de Deus. Israel não valorizou esse tesouro maravilhoso.
O homem que encontra a intimidade com Deus encontra um tesouro que ninguém poderá lhe roubar, exceto ele mesmo. Exceto ele mesmo. O homem que encontra a intimidade com Deus encontra a razão da sua existência e um amor que excede qualquer coisa que possamos experimentar aqui na terra. O homem que encontra a intimidade com Deus conhece a paz que excede todo o entendimento, a paz, o amor e a certeza de que encontrou a razão porque vive o fundamento da verdadeira alegria. Mas podemos ter alegria também em outras coisas. Versículo 29, ele diz que somos um povo singular, né? Bem-aventurado tu, Israel, quem é como tu? Ninguém. Somos um povo salvo? Sim, somos um povo salvo. Um povo salvo pelo Senhor. Nós somos um povo que conta com o Senhor, com o socorro do Senhor? Claro, o escudo do teu tesouro, né? Está escrito lá. Somos um povo chamado para sermos reis e sacerdotes com Cristo? Está escrito lá. E a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as tuas alturas. Amém, irmãos? Vejam só que maravilhosas e fantásticas, né? São as promessas de Deus que nós encontramos nesse pequeno texto de Deuteronômio, capítulo 33, versículos 27 e 29. E eu quero que você então guarde isso para você, medite nisso, alimente-se com isso durante essa semana e tenha certeza, tenha confiança de que Deus, Ele vai te livrar de todas essas situações em que nós estamos passando nesses dias. Amém? E concluindo, meus irmãos, eu quero dizer para você, nós somos sim um povo abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é a bênção do seu povo. Amém? Felicidade nos pertence se temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Falta alegria no seu coração? Talvez você tenha colocado os seus olhos no lugar errado, na pessoa errada. A alegria do Senhor permanece mesmo nos momentos mais tristes pelo qual nós possamos passar. Neemias 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então creia, olhe para Jesus, olhe para Deus e creia que Deus é a nossa força. Nós podemos, meus irmãos, até chorar de dor, mas a alegria da vida deverá permanecer em nosso coração quando a nossa vista está focada naquele que nos amou e que se entregou para que nós fôssemos salvos. Nós podemos ter um lar desejável na presença de Deus. É isso que nós precisamos. Nós temos o amparo e temos o cuidado de um Deus que, olha, acredite, é apaixonado por nós. Ele te ama do jeito que você é. Você só precisa, talvez, se você ainda não tem como Senhor e Salvador, você precisa se arrepender de seus pecados, confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Para isso, como fazer isso? No final do culto tem os nossos telefones, meu e do pastor Roberto. Ligue para nós, manda uma mensagem do WhatsApp e nós vamos entrar em contato com você. Nós temos a palavra da vitória, que é a palavra de Deus e que está hoje sendo transmitida para você, direto no teu coração, e você possa entender então que Deus é a nossa bênção. Pai querido, nós queremos louvar a Ti mais uma vez e render graças ao Senhor pela palavra que ouvimos, pela ministração, e entendermos que o Senhor é que é a nossa verdadeira bênção. Abençoe a todos, Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar.
crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Muito bem, queridos, mais uma vez tivemos uma bela mensagem da palavra do Senhor, essa palavra de Deus que é tão preciosa, tão maravilhosa, né? É como um poço que realmente quanto mais nós cavamos, mais água limpa nós encontramos, né? Água que realmente pode saciar a nossa sede. Então que bom é nós sabemos que temos esse Deus que está sempre cuidando de cada um de nós. Mais uma vez nós lembramos, né? Aos irmãos, já queremos lembrar do 25º Congresso Batista Bíblico, que será realizado de maneira virtual, né? Uma questão inédita em toda a história. O 25º Congresso será feito nos dias 24, 25 e 26 de julho. Então não se esqueça, nós teremos um vídeo também mais uma vez aí no final para você ter todas as informações. E nós participaremos então no dia 26, que é o domingo, tanto na parte da manhã como também à noite, desse culto virtual. Então nós não teremos o culto aqui na igreja, né? Ou eu, ou o pastor Dalto pregando, mas você terá pregadores de fora, né? Você terá a oportunidade de ouvir outros pregadores como se estivesse aqui na nossa igreja. Isso é a bênção da tecnologia. Podemos trazer pessoas de fora quantas vezes nós quisermos agora, né? Para poder participar e trazer uma mensagem ao coração dos irmãos e ao nosso também, que como pastores também precisamos nos alimentar. Então você tem essa oportunidade tão maravilhosa, não deixe de participar, não deixe de assistir, com certeza será uma grande bênção para todas as nossas vidas, tá bom? Então não se esqueça disso e vamos compartilhar também dessa informação com outras pessoas para que possam também assistir e nos conhecer melhor, ok? Vamos orar encerrando o culto então dessa noite, mais uma vez gratos ao Senhor pelo seu cuidado e o seu carinho para conosco. Pai, nós te agradecemos por mais essa noite, por mais esse culto que nós prestamos ao Senhor. Nós queremos agradecer por tudo que foi feito aqui e pedimos ao Deus que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso e uma boa semana, protegidos e guardados pelo Senhor. São bênçãos essas que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Só não esquecendo, mais uma vez agradecemos também as irmãs que têm feito o culto infantil, a escola para as crianças aí, tem sido sempre uma bênção, e que você possa dar também a sua palavra de gratidão, a sua palavra de incentivo a esses irmãos e irmãs que têm compartilhado de uma maneira também tão preciosa, tão amorosa para com as nossas crianças, e por que não dizer nós também adultos que sempre aprendemos com elas, né?
uma forma diferente, lúdica aí, mas que sempre é uma bênção para cada um de nós, tá bom? Então prestigie. Você que tem ouvido as mensagens, os cultos, dê a sua palavra durante a semana, daquilo que você ouviu, compartilhe isso conosco, para nós sabermos que você está aí do outro lado, realmente ouvindo, né, compartilhando, está recebendo essa mensagem, né? Não fique mudo, não fique calado. Nós estamos distantes, mas precisamos nos aproximar através então do nosso grupo ali no WhatsApp, temos essa comunicação, então dê um sinal de vida, tá? Para que nós possamos aí agradecer também por aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe e que todos tenham uma boa semana na graça e na paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Eu vim aqui dar um breve testemunho da minha fé em Jesus Cristo e dizer que desde que entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu tenho recebido muitas bênçãos na minha vida, na vida da minha família, e eu só tenho a dizer aos irmãos que essa paz que a gente sente no coração, somente Jesus pode trazer para nós. E na minha vida, me sinto muito segura nas mãos do nosso Deus. E nesse tempo difícil que estamos atravessando, eu tenho aproveitado para ler mais a palavra, para orar mais também. E eu só tenho a dizer aos irmãos que vale a pena servir ao nosso Senhor Jesus, que Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. E dizer que eu estou com saudade de ir à igreja, de louvar a Deus. Mas sei que tudo isso vai passar, sei que estamos seguros nas mãos do nosso Senhor e que muito em breve a gente vai poder estar louvando ao nosso Deus. Nós somos a igreja e podemos louvar Ele todo o tempo. E quero dizer que vale a pena servir ao nosso Senhor Jesus, e Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Obrigada, irmãos. Obrigada, igreja. Obrigado por fazer parte dessa família. Um abraço a todos. Saudades. Olá, queridos pastores, irmãos e irmãs,
membros das nossas igrejas batistas bíblicas do nosso Brasil. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história do nosso Brasil e do nosso mundo. De um lado, a pandemia, que nos limita geograficamente. Do outro lado, a oportunidade que temos de usar recursos que antes desconhecíamos ou, se conhecíamos, não usávamos. O nosso desejo era realizar o nosso 25º Congresso Batista Bíblico na cidade de Recife. Devido à pandemia, será impossível realizá-lo de uma forma presencial. Mas conversando com pastores e líderes das diversas regiões do nosso Brasil, como também em reunião com a diretoria da Comunhão Batista Bíblica Nacional, chegamos a uma conclusão. Podemos sim realizar o nosso congresso e podemos fazê-lo de uma forma virtual. Então, entre os dias 24 e 26 de julho, diretamente do auditório da Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, acontecerá o 25º Congresso Batista Bíblico Nacional. O tema foi preservado: o chamado de Deus é para você. Como também os preletores, os pregadores. O nosso desejo é que, através desse congresso, nós tenhamos um grande despertamento vocacional. E pedimos que você esteja orando por isso. Algumas adaptações foram necessárias para que o congresso pudesse acontecer. Então, entre os dias 24 e 26, teremos o nosso congresso de forma virtual, transmitido através das redes Facebook e YouTube. E durante a transmissão, será disponibilizado um conteúdo exclusivo, que você terá, através dele, acesso às pregações e às preleções dos nossos pregadores e palestrantes. Então, espero você no nosso congresso e conto com a sua oração e participação. Um abraço.